que eles quebraram essa questão de ter o diploma na profissão, né, no jornalismo? Por que eles quebraram a regra? É que eles entendem que, imagino eu, que o jornalismo não tem uma necessidade tão grande de um diploma, não tem, por exemplo, a mesma responsabilidade que um engenheiro, que um médico. Eu imagino isso. Eu acho que tem Ou muita que a responsabilidade do comunicação tem que jornalista. ser mais abrangente, tem que ser mais... Exato, que de repente você, como economista, você pode ser um bom jornalista de economia, você... Mas é um colunista, talvez? Exato. Um colunista, eu Pois entendo. Um comentarista de futebol, eu entendo, mas às vezes, não sei, parece que depreciou a profissão de certa forma, ou Sim. não, ou abre mais espaço. As empresas maiores, elas acabam contratando quem tem diploma, né? Elas Sim. mantiveram a contratação de quem tem diploma. Mas isso abre para um nicho gigantesco, como, por exemplo, da internet, em que qualquer pessoa pode noticiar fatos. Uhum. Né? Então, isso faz com que se abra um nicho enorme, que aí já não depende mais de empresas, de contratação de empresas, você pode ter a sua própria agência de notícias. Você vira um produtor de conteúdo. Exatamente. Mas aí Mais acaba plural, caindo... digamos assim. Oi? É mais plural, ou não? É. Você aumenta a acessibilidade, talvez? Talvez da notícia? seja mais Não passa por poucos filtros? Acho que vira mais Então, opinativo, né? Aí é que Vira tá o mais problema. opinativo. Mas, por outro lado, você deixa de ter os filtros, mas não filtros... a gente não fala de filtros de censura, mas filtros de fontes. A gente vinha falando antes de começar aqui, né? A importância que é você saber as fontes corretas para você produzir o seu conteúdo. Se você pega fontes que não são tão exatas quanto você precisa, você acaba produzindo um conteúdo que falta uma parte aqui, outra parte ali, que acaba não ficando tão exato. Então, por um lado, você democratiza, mas, por outro lado, a qualidade pode ficar pior dependendo das fontes que você utiliza no seu conteúdo. A base na graduação, imagino que foi importante para você Sem dúvida. não chegar do zero, né? Com Para toda você certeza, chegar, né? Já sim. ter uma... Esse é o fato curioso, né? Porque você sai, teoricamente, na frente. Cara, né? você sabe que eu tive uma matéria, não sei se você pegou também, Fê, na faculdade, chamada Comunicação Rural. Sim, eu Você peguei a pegou? transição de grade, mas eu fiz Rural. comunicação rural. Comunicação Rural. Esse é curioso. E aquilo não é? ali, para mim, era muito curioso. Eu falei, o que é comunicação rural? E ela é uma matéria extremamente importante e interessante. Porque, assim, você tem que falar a linguagem do seu público. Então, se você vai para a zona rural, por exemplo, e precisa ensinar o agricultor a utilizar um defensivo agrícola, você tem que saber explicar aquilo para ele. Se você vai numa comunidade e precisa explicar, você instala um novo sistema de esgoto na comunidade e precisa ensinar as pessoas a como utilizar aquilo, você tem que ter uma linguagem para aquilo. E isso não desmerecendo nenhum setor, nenhum ambiente, nada disso. É que existem linguagens específicas. Eu me lembro que na época, gente, estou falando em 1996, 97, o exemplo que a minha professora usou para a gente foi um exemplo aqui em São Paulo. Eles tinham instalado vaso sanitário em casas de comunidades, de bairros pobres, de favelas aqui de São Paulo, e as pessoas não sabiam utilizar um vaso sanitário em casa. E quando eles voltaram, Eu vi isso. tinha gente que tinha plantado, E apertava a colocado descarga para planta regar, né? Achava que no aquilo vaso era para sanitário. regar. Eu vi isso daí. Você vai falar, não é Nossa. possível, é bizarro. eu vi isso. Não é bizarro. Simplesmente, a gente acha que as pessoas entendem o que a gente fala da forma que a gente pensa, mas não é assim. Dependendo de onde você está, dependendo do trabalho que você tem que fazer, você tem que falar realmente a linguagem e passar aquela mensagem de forma que a outra pessoa compreenda o que você está falando. Então, essa matéria, ela é muito interessante. Saiu da grade, Fê? Saiu da grade. Quando eu entrei em 2004, a gente pegou transição de grade e saiu, mas eu cheguei a fazer a disciplina. E era muito interessante. É interessante a necessidade mesmo. de você falar a mesma linguagem. Isso se aplica a tudo, na verdade. Absolutamente Sim. tudo. Vou contar um segredo para vocês. Numa das empresas que eu trabalhei, eu tinha que ir muito a uma fábrica conjugada. E eu tomei um feedback do meu chefe na época. Ele falou assim, olha, eu percebo que quando você vai na fábrica, você fala de um jeito com a galera. E quando você está aqui no administrativo, você tem outra linguagem. Parabéns. Não, aí eu fiquei assim, ele achou ruim. Ruim? Não, Exato. pelo amor Você de tá- Deus. Ele achou ruim, mas ele dando bronca, assim, pô, parece que... Eu falei, mas
obrigado, o feedback que a gente recebe é obrigado, levo para casa, chuto pro gol, né? Mas aí eu falei assim, mas eu argumentei, falei assim, eu quero me fazer entender, né? E quero entender. Então, Sem assim, dúvida. pô, eu vou cruzar a pessoa que eu preciso entender ali o que tá fazendo. Se eu chegar do jeito que eu converso contigo, eu acho que esse pessoal vai achar que eu tô É muito arrogante. muito arrogante. Uma postura muito arrogante. Exatamente. Isso não é você diminuir o seu público. Não significa que as pessoas que trabalhavam ali mais na produção mesmo, que elas eram inferiores, não é nada disso. Nada disso. Simplesmente é você conversar com as pessoas de uma forma que você se comunique exatamente. Comunicar na forma exata da palavra. Né? É que a pessoa receba a sua mensagem e consiga responder para você. Porque senão, se você chega com uma outra linguagem, você simplesmente vai despejar conteúdo. E aquelas pessoas nem sempre vão entender o que você veio dizer. Né? E isso é extremamente importante. Isso é importante para qualquer pessoa. É uma das coisas que hoje, né, depois a gente chega lá, mas o trabalho que eu faço hoje é um dos pontos que eu pego. É o ponto da comunicação positiva. Né? E é justamente isso, é você conseguir se comunicar com as pessoas de uma forma leve, de uma forma com uma linguagem fácil, o que não significa você diminuir o seu interlocutor, porque aquela pessoa também tem coisa pra caramba pra te ensinar. Eu aprendi muito, muito na roça, eu aprendi muito nas comunidades, nas favelas. Cara, eles têm um conteúdo que eu não tive na minha vivência. E a hora que você vê empreendedores dentro das favelas falando a mesma linguagem que os grandes empreendedores da Faria Lima, vamos colocar assim, né? Você fala, olha que incrível isso, olha a realidade deles, e eles estão colocando aquilo que para eles é de melhor, que eles trazem de dentro daquele conteúdo da favela, para um público que nunca imaginava que iria encontrar aquelas pessoas dentro das grandes empresas, né?